Eu quero começar trazendo para você uma das frases que nós temos em escola aqui, a Nova College, que a gente sempre, ou desde que a escola é escola, desde a EBFL, depois a Atos, a gente sempre tem falado, né? O que é bíblico? O homem é um ser espiritual, ele possui uma alma e habita em um corpo. Diga comigo, o homem é um espírito, possui uma alma e habita num corpo. A obra redentora de Jesus, ela se aplica a essas três esferas. Portanto, a igreja fala sobre essas três esferas. A igreja não fala simplesmente de salvação, porque nós cremos que, uma vez salvos, nós precisamos amadurecer, nós precisamos renovar a mente na palavra, nós precisamos entender exatamente o que Cristo fez por nós, para a gente usufruir da herança que Ele nos deixa, para a gente viver o reino de Deus nessa terra, os benefícios do reino de Deus a partir do momento da nossa salvação. Isso é para mim e para você. Você entende isso? Diga amém. Legal. Então, o que eu vou pedir para você? A gente está num ambiente mais aberto, o seu amém hoje vai ser mais forte. Quero ouvir você para poder interagir contigo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse aspecto humano, que é um pouquinho da nossa alma. A gente vai falar um pouquinho, trazer um enfoque bíblico, eu acho que vai ser bem bacana, e é uma palavra muito aplicável a todos nós. Salomão, no capítulo 4, versículo 23, em Provérbios, livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, vai dizer assim para mim e para você. O que ele vai dizer aí? Alguém sabe? Sobre tudo que deve. Falando de? Sobretudo, coração, é isso aí. Guarda o teu coração, porque dele... Beleza, pastor Maurício. Pô, aí é covardia, né? Uma salva de palmas, pastor Maurício, galera. Olha só, sobretudo, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida, ok? Essa é a versão mais tradicional, Almeida, revista atualizada. Tem uma versão NVI que vai dizer assim: sobretudo, guarde o seu coração, porque dele procede toda a sua vida. Vamos orar, pessoal? Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo nos abençoe, nos direcione, fale, ó Deus, conosco de forma muito pessoal, de modo que cada um saia daqui recebendo aquilo que precisa de ti. Abençoe também aqueles que estão nos assistindo aí pelo Instagram, que sejam abençoados, que sejam fortalecidos na tua palavra e que o teu Espírito também fale o coração dessas pessoas. Em nome de Jesus, que você diga amém. Quando Salomão fala sobre coração, sobretudo, guarda o seu coração. Esse é um dos conselhos mais proeminentes de Salomão. Salomão chega a algumas conclusões, ele vai dizer para a gente que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria, mas esse é um conselho. Sobretudo, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. E quando Salomão fala coração, ele necessariamente não está falando para a gente do órgão coração, o órgão humano, desse coração que nós temos, que você tem um aí, se você não tivesse, você não estava aqui, que está batendo, pulsando. Desde que você nasceu, você tem um amigo que é o seu coração, que ele te gera nessa fonte de vida natural. Ele te permite estar vivo. Salomão não está falando sobre isso. Salomão também não está falando sobre espírito. É interessante que no Antigo Testamento, quando é utilizado o termo coração, ele aponta muito para os nossos pensamentos, para os nossos sentimentos, para a alma do ser humano. O conceito judaico, que é obviamente um conceito muito em cima do Antigo Testamento, quando ele fala de coração, a palavra coração usada por Salomão em hebraico, ela não aponta necessariamente para Ruach, que aponta para o Espírito. Não é exatamente isso. Ela vai trazer, é uma palavra chamada Lev. Essa palavra, ela vai falar para a gente de coração. Quando a Bíblia fala de coração no Antigo Testamento para o povo judeu, ele vai falar o seguinte: isso tem a ver com o centro das minhas emoções, dos meus sentimentos, dos meus pensamentos. É isso que ele está falando. Esse conceito de que o homem
ele é um ser que possui um espírito, uma alma e um corpo. Isso ele é mais amplificado no Novo Testamento. É o apóstolo Paulo que vai ensinar isso para a gente, e o grego ele permite essa divisão, ou seja, o espírito, a alma, o corpo, o que cada um faz. A língua hebraica não, ela não tem essa pegada. E Salomão aqui, nesse contexto, ele vai falar exatamente sobre os nossos pensamentos, sobre aquilo que a gente anda pensando, sobre aquilo que a gente anda sentindo. E hoje, você já deve saber disso, que é a época da humanidade que nós mais estamos sendo oprimidos. Talvez esse seja o momento que esse conselho de Salomão seja mais vivo. Guarde o seu coração. Cuide dos seus pensamentos. Dentro dessa percepção de que o homem é um ser espiritual, possui uma alma e habita num corpo, eu quero dizer para você que o seu espírito tem vida em Jesus. Ele veio para que você tivesse vida, a própria vida de Deus. A sua alma tem saúde. Você tem direito a ter uma alma saudável. Você diz amém? Pensamentos saudáveis, emoções saudáveis. Isso é teu direito em Cristo. E você tem direito à cura no seu corpo. Isaías vai dizer que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Isso fala de cura física. Você é curado não apenas fisicamente por Jesus, mas também você foi alcançado nas suas emoções. Se você entende isso, diga amém. E Salomão, ele foi muito forte, veemente. Ele usa a palavra sobretudo, principalmente. Olha, em especial, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Jesus, ele também fala algumas vezes, por exemplo, da palavra coração apontando para o pensamento. Se você pega o Evangelho de Mateus, capítulo 15, versos 18 e 19, você vai ver uma fala de Jesus. Qual era o contexto? Os fariseus e os escribas, os religiosos, foram reclamar com Jesus, porque os discípulos de Jesus, não observavam os ensinamentos dos anciãos, ou seja, aquilo que era preconizado pela religiosidade. Aí Jesus, ele nesse trecho, capítulo 15 de Mateus, versos 18 e 19, Jesus falou o seguinte: do coração procedem os maus pensamentos. Pensamentos tortuosos, pensamentos de homicídio, pensamentos de mentira. Jesus coloca isso para a gente. A gente precisa entender essa relação de coração com a nossa alma. E você precisa também entender quando o apóstolo fala de coração, apontando para o seu espírito, para o espírito humano. Mas a gente está falando de Salomão, e Salomão fala diretamente aos nossos pensamentos. Quando a gente olha, por exemplo, a trajetória do povo de Israel, tem um versículo que você conhece bem, Jeremias 29, 11. Alguém da plateia poderia levantar e falar para mim sem ver? Eu sei. Meu irmão, então levanta aí, cara. Você é bonitão, tá na primeira fila. Olha para a galera e fala por mim aí. O que ele falou? Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. A gente pode dar um forte aplauso ao Senhor. Obrigado pela coragem, meu irmão. Mas, olha só que legal. Eu tenho mais facilidade, eu acho que entrou no meu HD uma outra versão, que fala que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. É a mesma coisa, né? Pensamentos de paz e não de mal. Os pensamentos de Deus, a meu e a seu respeito, são pensamentos de paz. Você recebe isso? Diga assim, em alto e bom som, para você ouvir o que você está falando. Os pensamentos de Deus, a meu respeito, são pensamentos de paz. Talvez você não saiba, mas Jeremias escreve esse versículo para o povo numa situação muito especial, muito delicada, muito singular. O que estava acontecendo com o povo?
O povo havia sido levado escravo, o povo de Judá. A Babilônia destrói tudo e o povo agora é escravo lá na Babilônia. Jeremias não foi, alguns ficaram e Jeremias teve o privilégio de ficar em Jerusalém. Ele começa a ver a destruição, começa a ver as coisas, começa a se entristecer num primeiro momento, ele escreve um livro de lamentações, começa a lamentar que a cidade foi destruída. Mas o Espírito Santo começa a restaurar Jeremias, a fortalecer Jeremias. Ele já sabia que o povo ia voltar. E ele resolve escrever uma carta. Essa é uma carta. Se você olhar o capítulo 29 do livro de Jeremias, você vai ver que ele escreve uma carta à galera que estava escravo lá na Babilônia. E aí, como que era a situação desse povo? Eles se achavam o C do cavalo do bandido. Entendeu o que eu quis falar? Era assim que eles estavam. Se sentindo abatidos, oprimidos, entristecidos, envergonhados, achando que tudo que Deus tinha falado era tudo uma mentira, achando que não havia mais solução, prostrados. E aí, Jeremias, sabendo que o povo estava assim, o que o cara faz? Escreve uma carta. Ei, cara, não pensa assim a respeito de vocês. Cara, você não é isso. Vocês não são isso. Eu tenho planos bons com vocês. Eu já olho vocês prosperando, eu já olho vocês e vejo vocês abençoados, felizes, alegres. Quando eu olho para vocês, eu não vejo vocês aí, mas eu vejo vocês lá na frente. Cara, que coisa linda, porque é muito natural que a gente, diante de uma situação de crise, eu sei que você passa por isso na sua vida, a gente fique prostrado, fique para baixo. E não tem, pode ter certeza disso, não tem pastor, não tem bispo, não tem humano, não tem pessoa que não tenha um determinado momento que se abata por algo. Às vezes você tem um filho doente, você vai se prostrar. Às vezes você perde um ente querido, você vai viver um luto. Às vezes um plano não dá certo, você vai ficar triste, você vai chorar. Às vezes você perde algo muito importante para você, e aí você se entristece, aí você fala, meu Deus, o que aconteceu e agora? E aí, diante daquela situação de crise, Jeremias faz igual o apóstolo Paulo, ele manda a carta. E nessa carta ele tem esse recado. Olha, cara, eu vou restaurar vocês. Eu vou trazer vocês de volta. Eu vou dar a vocês aquilo que eu prometi para vocês. Eu sou fiel. Olha, os pensamentos de vocês saiam disso. Não são os pensamentos que eu tenho acerca de vocês, a respeito de vocês. O meu pensamento sobre vocês, embora vocês possam estar pensando coisas diferentes, são pensamentos de paz. Diga assim, de shalom. Shalom. Cara, ele via aquele povo como um povo bem-aventurado, um povo saudável, um povo próspero, um povo feliz. Era assim que Deus os via. Essa é uma perspectiva que nós precisamos ter. E você precisa ter. Eu sei que pessoas têm lutado, às vezes, contra as suas emoções. E mais uma vez eu quero dizer para você que Jesus, ele te deu, conquistou para você a duro preço emoções saudáveis. Ele conquistou para você o direito de ter uma alma próspera. Você diz amém? Eu estou falando de psique, estou falando de cabeça. Cabeça boa, gente. A gente conversa com pessoas, a gente ouve gente, e às vezes a gente fica pasmo como que um número de pessoas que às vezes há anos está ouvindo aquilo que Jesus fez, ainda se prendem por conta das circunstâncias. Deixa eu falar para você, cara, hoje, se acontece isso contigo, se acontece hoje com você, mulher, você jovem, você que me ouve aí, é pelo Instagram que a gente está passando isso? Cara, o YouTube, você que me ouve pelo YouTube, se isso acontece contigo, deixa eu falar para você, meu irmão,
Deus tem pensamentos de paz sobre a tua vida. Os planos dele para você são bons, perfeitos e agradáveis. Diga assim, amém, eu recebo. A gente pode dar um forte aplauso ao Senhor? É isso aí. O apóstolo Paulo, indo um pouquinho mais para frente, ele, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16, ele vai falar assim para mim e para você: nós temos a mente de Cristo. Diga assim, eu tenho a mente de Cristo. Isso é para a gente. Onde ele conquistou saúde para sua mente? Na obra redentora. Mas antes mesmo dele conquistar saúde para o seu corpo, ele foi no jardim lá do Getsemane. E ele suou. A primeira gota de sangue de Jesus caiu naquele chão para quebrar a maldição que a terra estava. Mas ali, Jesus recebeu toda a pressão, toda a opressão, tudo que possa se referir à psique humana veio sobre Jesus. E foi tão forte, amados, que Jesus fala: Pai, se for possível, passa de mim esse cara. Você imagina Jesus falando isso? Jesus, ele desceu no mais profundo abismo por amor a você. Ele não quer apenas que você seja salvo, ele não quer apenas que você vá para o céu. Ele quer te dar uma nova vida ainda aqui. Ele quer que você desfrute do reino dele ainda aqui. Ele quer que você seja abençoado ainda aqui. Você diz amém? Você não pode abrir mão disso. Isso é para você. Quando a gente se prende a essas coisas, às circunstâncias, a gente desonra o sacrifício de Jesus, queridos. Ele não quer que a gente viva assim. E às vezes a gente vive mal. Às vezes a gente vive muito abaixo do que a gente poderia, porque a gente ainda está subjugado a coisas que nós não precisaríamos estar. Quero falar para você em nome de Jesus, você não precisa viver oprimido pela ansiedade. Você não precisa viver oprimido pela depressão, tá? Recebe isso aí. Você não precisa viver controlado por remédio. Jesus já te deu saúde. Nós cremos na medicina, nós cremos nos médicos, nós sabemos que Deus dotou o homem de inteligência para que esse homem pudesse abençoar outros homens. Nós não estamos aqui qualificando, sabe? Mas nem tudo. Eu quero dizer para você que nem tudo é espiritual, a gente sabe disso. Existem casos que você vai ter que chamar o psiquiatra, o psicólogo, com certeza. Mas eu quero dizer para você que Jesus cura. Amém. Eu quero dizer para você que Jesus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Eu quero dizer para você que Jesus projetou para você uma cabeça legal, uma cabeça boa. Você tem direito, é direito seu, ter a mente de Cristo. Olha, assim como ele é, nós somos nesse mundo. Você imagina Jesus olhando para as situações, a tempestade, ele descansando no braço. Isso é para você. A escassez, uma multidão para ele alimentar e ele multiplicando os pães. Isso é para você. Essa cabeça, ele não se atormentava. É claro que o próprio instinto de defesa humana diante de uma situação de perigo, de risco, ele vai trazer a gente para uma situação de alerta. Mas a gente precisa entender onde é a linha tênue que separa aquela situação fisiológica de alerta de uma opressão que nós temos carregado que não nos pertence. Estão pegando isso? Digam amém? E quando o apóstolo Paulo fala, citei o apóstolo Paulo aqui em 1 Coríntios, quando ele fala de pensamentos, deixa eu pegar uma água aí, cara, alguém me ajuda? Rapidinho. Quando o apóstolo Paulo fala de pensamentos, no capítulo 4 ele vai falar naquilo que a gente deve pensar. O que você deve pensar? O que deve ser o seu pensamento? Voltando lá para Salomão. Sobretudo, guarde o seu coração,
porque dele procedem as fontes da vida. Quando o apóstolo Paulo, sobre pensamento, ele está falando também um pouco sobre isso. O que eu preciso, qual o foco que a minha mente precisa estar? O pastor está falando muito, está parecendo um psicólogo hoje. Não, eu estou falando da alma humana, meu. A gente precisa desencanar para essas coisas, sabe? Você precisa ter uma alma próspera, uma alma abençoada, uma alma descontaminada. Tu vai voar. É isso que ele tem para você, cara. Você é bom demais, você é um filho amado, você... Mas ele vai falar para você assim, o apóstolo Paulo, para mim também, né? Cara, o que a gente deve pensar? Tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é perfeito. Se há algum louvor, eu vou pensar naquilo. É isso que a sua mente precisa pensar. Na situação de crise, você precisa pensar em coisas boas. Na situação de crise, você precisa lembrar das promessas. Estão lembrados daquele povo da primeira geração de israelita eles foram derrotados porque pensaram que Deus não iria abençoar, foram incrédulos. Mas aquele episódio me chama a atenção dentro desse contexto que a gente está falando, porque eles se viam como gafanhotos diante de gigantes. Era assim que eles se viam. E às vezes a gente se acha um gafanhoto. Talvez essa seja a sua situação hoje. Eu quero dizer para você que Jesus quer que você se ache um herói, um filho amado, alguém que pode todas as coisas nele. Você diz amém? Basicamente, os pensamentos, eles nos afligem por 3 áreas. Se a gente fosse falar, 3 áreas principais. Primeiro, ele nos aflige na área da identidade. A gente fala de identidade. Eu lembro a você que Deus fez a imagem e semelhança dele, tá? Mas no pecado essa identidade foi corrompida. Foi corrompida. E se no plano redentor, se na obra consumada da cruz, Jesus se deu vida automaticamente, instantaneamente para o seu espírito, essa identidade ela vai ter que ser renovada. Aonde? Na palavra de Deus. Então, primeira coisa que eu queria que você entendesse dentro dessa questão de pensamentos, guarde a sua identidade. Você não é um gafanhoto. Você é um filho amado de Deus. Você diz amém? Amém? Você é um filho herdeiro. Você é alguém que é vencedor. Você é alguém que pode todas as coisas. Quando Deus olha para você, ele vê alguém, cara, que vai dar certo, que já deu certo. Por quê? Porque ele conquistou isso para você. Uma outra área que a gente, às vezes, patina quando fala de pensamento é sobre a espiritualidade. E o nosso grande algoz é a religiosidade. Quando a gente fala de espiritualidade, a gente às vezes esquece o que Jesus fez. A gente esquece que ele consumou uma obra. E a gente se cobra, e a gente se mutila, e a gente questiona, e a gente nunca consegue se achar digno, nunca consegue se achar justificado por ele. Eu quero dizer para você, meu irmão, você já foi justificado por Cristo Jesus. Os seus pecados já foram plenamente perdoados. Ele não se lembra mais dos seus pecados. Você já é um filho. Crentes que questionam a sua salvação. Isso não é para mim, nem para você. Não. Diga assim, eu sou salvo em Jesus. Eu sou santo. Eu sou perdoado. Eu sou amado dele. Cara, você tem esse e uma outra área, né? Se eu pudesse falar assim, eu queria trazer para vocês uma área que afeta os nossos pensamentos, é a área situacional. Falamos de identidade, falamos de espiritualidade e falamos de situações. Situações as mais diversas, às vezes na família, às vezes no trabalho,
às vezes nos estudos, né? Eu não sei se você fez Enem esse ano, eu não sei se o seu filho fez Enem esse ano, a sua filha. Cara, mas é um sofrimento, é uma angústia. Eu me lembro quando eu estava com as minhas filhas fazendo Enem, misericórdia, né? Minha filha ali, as minhas filhas, a minha esposa, meu Deus. Olha, se eu olhasse para minha esposa assim de mau jeito, eu já tomava uma lapada, porque ela estava na tampa, né? Ela estava ali. Por quê? Porque a gente sofre, irmãos. É filho. A gente vive aquela parada, é uma questão de, sabe, o nosso dia a dia, a vida como ela é. E a gente sofre as situações. Às vezes o emprego que você perdeu. Às vezes um negócio que não deu certo. Às vezes o teu casamento, a tua família, os teus filhos, que de repente você não conseguiu ainda vê-los no caminho do Senhor. E a gente sofre. Deixa eu falar para você, querido. Você precisa ter uma alma próspera para viver o melhor de Deus. Você diz amém? Amém. Quero talvez finalizar, acho que tá bom, eu falei pra caramba, mas eu acho que eu vou finalizar com o apóstolo João. O apóstolo João, na sua terceira carta, ele tinha um amigo chamado Gaio. Ele fala: Gaio, meu irmão, eu espero que tudo te vá bem. Como é próspera a tua alma? Na medida da prosperidade da tua alma, cara, você vai ser próspero também. João, ele relaciona, né? Ele traz para a gente esse link dessa mentalidade de uma alma próspera com as coisas dando certo. Meu irmão, em nome de Jesus, eu espero que eu não esteja falando para ninguém aqui hoje, que vocês todos já tenham, né? Essa parte, o pastor falou só coisa que eu não preciso. Eu estou pedindo a Deus que isso acontecer. Mas se não for esse o seu caso, se tiver uma pessoa que de repente me ouvindo no Instagram, no YouTube, de repente não está nem no nosso auditório, na nossa rua, já valeu a pena. Tenha uma alma próspera. Todos aqueles que foram bem-sucedidos na Bíblia, o apóstolo Paulo foi um cara que tinha uma alma próspera. Quando Paulo fala assim, olha, vem ver, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Olha só a prosperidade da alma do cara. A situação não batia ele. Ele podia ser preso, maltratado, açoitado, etc e tal, mas ele tinha contentamento. E ele continua falando o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Diga assim comigo, bem forte: tudo posso naquele que me fortalece. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você recebe isso? Diga amém. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor. É isso. É para isso que Ele nos chamou. Meu pedido a Deus é que você seja pleno nele. Que você tenha o seu espírito preenchido, vivificado pela vida de Deus, pelo zoe de Deus. Que você tenha a tua alma renovada, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, na palavra de Deus. Para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E que vocês tenham saúde plena em seus corpos, sejam curados em nome de Jesus. Eu quero orar por você. De repente você chegou aqui hoje, eu não vou chamar você aqui na frente, não, nada disso. Mas se o Espírito Santo falou contigo, você abrace essa palavra. A gente só está falando aqui da palavra de Deus. Nada do que eu falei é o que eu acho. É a minha opinião. Isso é o que diz a Bíblia. Só falamos a Bíblia. E você precisa ser renovado por essa palavra viva que vai fazer diferença na tua vida. Eu quero orar por você e diz, pastor, não sou eu essa pessoa. Pastor, eu estou passando por um momento que eu estou assim. Pastor, eu não costumo ser assim. Mas eu estou passando por uma situação tão conflitante que a minha alma está, como diz o salmista, abatida.
Ou se você, de repente, pastor, sou eu essa pessoa, deu ruim para mim, não estou passando por uma situação nenhuma diferente, mas eu sempre fui ruim nessa área, eu preciso de um milagre. Eu quero dizer para você que ele pode fazer esse milagre agora. Você está entendendo? A gente está falando para vocês sem nenhuma religiosidade, brincando, conversando, expondo a palavra para vocês, e que vocês recebam essa semente de Deus no coração de vocês. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo que fala conosco, pelo teu Espírito Santo que de forma tão tranquila, suave, vem nos lembrar de promessas da tua palavra, vem nos lembrar de coisas que o Senhor conquistou e preparou para nós. Que nós, como comunidade, que nós, como igreja, que nós, como família, possamos usufruir, meu Pai, não só de uma nova vida em Cristo Jesus, no sentido de estar salvo, mas dos benefícios do reino de Deus a partir desta terra. Mente saudável, corpo curado, vida abençoada, vida próspera, família feliz, família bendita, prosperidade em tudo que nós nos dispusermos a fazer. Nós queremos, meu Pai, entrar nesse ambiente profético de trazer para nós aquilo que o Senhor já conquistou. Nós recebemos pela fé. Diga assim: eu recebo pela fé tudo aquilo que o Senhor conquistou para mim na cruz. É seu, querido. Seja curado em nome de Jesus. Tenha suas emoções restauradas em nome de Jesus. Seja curado fisicamente em nome de Jesus. Hoje é dia de milagre na tua vida em nome de Jesus. Recebe isso. E seja cheio do Espírito Santo. Permita-se ser renovado pela palavra de Deus. Permita-se ser renovado pelo Espírito Santo de Deus. E se você recebe isso, diga amém. Eu recebo.